todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das e, como vocês já estão carecas de saber, esse canal propõe comparações entre o conhecimento científico acadêmico ocidental, conhecimento em voga, para muitos, e a milenar sabedoria dos Vedas, baseada em textos tais como o Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita e as Upanishads. Especialmente nessa videoaula, a gente vai começar uma série fazendo realmente uma comparação, A gente vai dar evidência, ao nome, do canal, ao objetivo do canal. A gente vai estar fazendo uma comparação entre a epistemologia. O eixo comparativo vai ser epistemologia, como é que se adquire conhecimento na tradição ocidental e como é que se adquire conhecimento na tradição oriental, especialmente na tradição védica. Como o conhecimento é algo universal, não pode existir um conhecimento oriental ou um conhecimento ocidental, assim como não pode existir fome, O sujeito fica com fome de uma maneira no ocidente e o sujeito fica com fome de outra maneira no oriente, assim como Deus, não pode existir um Deus oriental e um Deus ocidental. Deus é Deus, ele é a verdade absoluta, engloba tudo. Da mesma forma, a gente vai ver como é que o conhecimento no ocidente ele atingiu os seus limites e estagnando no empirismo, e como o conhecimento oriental, o conhecimento dos Vedas, que possui uma terceira via, ou via da revelação, foi muito mais além. Então, sejam bem-vindos a mais essa nossa sessão de videoaulas. Para além do ensaio sobre o entendimento humano, esse é o título dessas nossas videoaulas, dessa bateria de videoaulas. Esse é um título que eu peguei do John Locke, Eu vou explicar mais adiante. No ano de 2009, quando eu estava terminando a graduação em filosofia, eu comecei a escrever um trabalho, E eu dei esse título. Então esse título ele vem de um trabalho que eu estava escrevendo. Ele ainda não foi concluído, mas eu já tenho todo o esquema, toda a estrutura. Então, para acelerar a coisa, eu falei, deixa eu fazer umas videoaulas sobre o que eu já tenho, E já deixar público, deixar acessível para as pessoas, tá bom? Então, o estúpido que vos fala. O título para além do ensaio sobre o entendimento humano é uma homenagem e uma provocação ao mesmo tempo. Uma alusão ao pensador e filósofo inglês John Locke e sua obra-prima. Lembra-se que ele é um dos primeiros da tríade de empiristas, o John Locke, David Hume e o Berkeley. O ensaio sobre o entendimento humano, tornando-se um marco dentro do pensamento e da filosofia no Ocidente, inaugurando um assim chamado estudo das faculdades do pensamento e uma filosofia da experiência, o empirismo. Um dos pontos centrais dentro da tradição, onde a busca racional e o ímpeto para se conhecer o ser enquanto ser, filosofia, e sua estrutura metafísica seriam gradualmente abandonados, levando o homem a cada vez mais se conformar consigo mesmo e com suas possibilidades no mundo apenas, chegando às possibilidades do conhecimento como nós conhecemos hoje, especialmente a partir da modernidade. Também é uma provocação esse título, pois desconformes com tal situação pobre e engessada em que se encontram os paradigmas do conhecer hoje em dia, iremos tentar acompanhar na tradição ocidental os pontos intrínsecos para a compreensão do fluir de tal vertente até encontrarmos as suas supostas aporias. Na esperança de rever tal quadro jorrando luz em pontos obscuros e mal entendidos. Compararemos com um norte revigorante e uma vertente pouco prestigiada e empoeiradamente conhecida nas cátedras, os Vedas do Oriente, o hinduísmo, a base do hinduísmo.
Tradição esta que chegou a ser conjecturada por alguns ilustres alemães no século XIX e hoje, devido aos novos desdobramentos da globalização, temos acesso a novas traduções e o método correto de abordagem, desvencilhando-nos dos anacronismos e sem os mesmos entraves que levaram ao fracasso para o conhecido em si na nossa tradição proveniente dos helênicos, dos gregos. Como eu posso conhecer? Então aqui uma introdução. Se consigo pensar o infinito, por que só me deparo com o finito? Será que apesar de tantas tentativas de demonstrar ou estabelecer um conceito que descreva a verdade absoluta, ou Deus, como as de Aristóteles e seu primeiro motor imóvel, ou o bem em si de Platão, juntamente com seu filho, o Sol, Santo Tomás de Aquino, com seus 5 caminhos para provar a existência de Deus, Santo Anselmo de Cantuária e sua prova ontológica poderosíssima, juntamente com Descartes, na modernidade, ou o espírito absoluto hegeliano. Todos vejam que todo mundo na história da filosofia falou sobre Deus, né? Pelo menos até o século XVIII. Apesar do esforço e tempo depreendido por tantos teóricos em se ocupar para se encontrar a explicação-chave para o mistério de toda existência, por que nós fracassamos em desvendá-la e em dado momento histórico chegamos a rejeitá-la, a matar Deus, considerando-a como algo ultrapassado ou em desuso? Superado? Será que realmente ela é uma mera ficção ou artigo útil apenas em determinada época histórica? Teoria do conhecimento, ou epistemologia, ou gnosiologia. Teoria do conhecimento, ramo da filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento, a sua origem, natureza, limites do ato cognitivo e da validade do conhecimento em função do sujeito cognoscente, ou seja, daquele que conhece o objeto. As possibilidades e métodos de como o sujeito pode conhecer um objeto. Conhecer especialmente a verdade absoluta, porque conhecer o preço do quilo do tomate na feira é fácil. A legitimação e o método de se conhecer essa verdade absoluta, né? Então, basicamente essa é a definição do eixo, né, do denominador comum para a gente fazer essas duas comparações entre Ocidente e Oriente, né, entre Vedas e o conhecimento filosófico acadêmico, filosofia intercontinental. Essa base, esse denominador comum vai ser a teoria do conhecimento, episteme ou epistemologia. Aqui a gente deu uma breve definição sobre esse eixo ou tema. Então, começando, vamos lá, meninos, capítulo 1, Platão e Aristóteles, colunas como patas de elefante na filosofia. Especialmente porque vai ser uma série de aulas, eu não quero me estender muito no YouTube, menos é mais. Então a gente vai falar só sobre o ateniense de Platos, de ombros largos, né? O senhor Platão. Nessa época, em 2009, quando eu estava terminando a graduação, eu estava bem aquecido, né, em estudos platônicos. Então foi nesse momento, né, que a gente pôde fazer essa pesquisa. Então Platão, 428 a 347 a.C., é um dos grandes precursores a expor seu pensamento na forma de diálogos no Ocidente, porque o Bhagavatam, Bhagavad Gita, muitos Vedas já estão sob a forma de diálogo. O filósofo de Atenas tem seus conceitos paridos em meio a uma efervescência de outras influências. Isso é muito interessante. Como a de seu mestre Sócrates, dos pensadores da Físis, os pré-socráticos, como Parmênides, Heráclito e Empédocles, dos mistérios órficos e dos seguidores de Pitágoras, especialmente esses órficos pitagóricos. Eles têm uma influência bem interessante na sociedade, né, ateniense, especialmente no grupo a que pertencia o Platão. Mas certamente um dos sedimentos profícuos para seus textos, onde Platão se rivaliza e projeta todo o seu sarcasmo e conjuro,
seriam os grandes rivais com relação ao grupo dos sofistas. A gente precisa ter um rival, né? A gente precisa ter alguém que fale o oposto da gente para incentivar a gente, né? Para pegar pelo nosso ego e a gente poder ir a fundo e escavar o conhecimento, né? Isso também aconteceu com Platão. Os quais terão o objetivo de busca alterada em Platão, oscilando do externo para o interno, onde antes se buscava por um princípio originário externo, na natureza, né? Ainda na plataforma da physis, né? da Prakriti, mas em Platão as indagações são feitas no âmbito antropológico, a base, né? Das virtudes como a justiça, o belo, etc. Elas transcendem o ambiente físico, né, da physis, ou da Prakriti, do mundo material. Elas vão além, elas são transcendentais as questões e a resposta para elas em Platão. Seguindo os passos de seu preceptor, Sócrates, Platão estabelecerá um conhecimento estritamente racional, contemplativo e desinteressado materialmente, retaliando o conhecimento puramente empírico, sensível e até mesmo o da opinião verdadeira, sendo isso uma alusão direta, né, à sofística, a qual situa-se intermediariamente entre a ignorância e a ciência. Então, a ignorância, Platão definia como doxa, né, o conhecimento sensível, o conhecimento das pessoas simplórias, né, que não tem nenhuma profundidade, do conhecimento do tolo, né, totalmente baseado nos sentidos, e o conhecimento ou a ciência, Platão definiu como episteme, seria o conhecimento puramente racional, entre o ser e o não ser. Então aqui abre citação do Teeteto, né, que é o livro sobre epistemologia platônico. Então aqui citação do Sócrates. Então, revista os arredores. Não seja o caso de escutar-nos alguém não iniciado. Lembre-se dos órficos e dos pitagóricos. Existe um manto religioso muito profundo em Platão. Não confundam com religião no conceito contemporâneo, que é totalmente desgastado, por favor. Religião em seu sentido mais estrito, de religação com a verdade absoluta. Retomando, refiro-me aos que só acreditam na existência daquilo que eles são capazes de segurar com as duas mãos, porém não admitem que participem da realidade, nem as ações, nem as gerações e tudo mais que não se vê. Que o Sócrates está atacando, né, os sofistas, que eram meio tipo São Tomé, né, só acreditam naquilo que eles podem ver, sentir e cheirar, que transforma esse conhecimento, que deixa esse conhecimento muito limitado. Então a resposta do Teeteto: são gente de cabeça dura, Sócrates, esses de que falas, e por demais teimosos. Vamos dar uma breve descrição do platonismo e terminamos a aula de hoje. Um dos grandes dilemas enfrentado pelo ateniense Sócrates, ou Platão, foi o de inquirir sobre a natureza das coisas e de sua realidade. Da onde vêm as coisas? Se as causas de caráter físico e mecânico captadas pelos sentidos são em si mesmas ou participam como exemplo da verdadeira causa. Enquanto as primeiras estão sujeitas à impermanência, ao devir, ao aparecimento e ao desaparecimento, tudo no mundo tem um surgimento e depois morre, né? Cai em decrépito. Dessa forma, não podendo ser, mas as segundas, aquelas que participam, né, do exemplo, como um exemplo da verdadeira causa, essa segunda causa, né, as segundas são permanentes, imóveis e suprassensíveis, não estando ao alcance dos sentidos, mas sim do intelecto. Eu posso pensar em Deus, eu posso pensar na verdade absoluta, numa causa de todas as causas, eterna e primordial, mas eu não posso vê-la, cheirá-la, nem tocá-la com meus sentidos atuais. Em Platão, o objeto do conhecimento, o saber em sua plenitude, se encontra externo ao ambiente da realidade humana.
se encontra externo ao ambiente do mundo, ou seja, naquilo que se convencionou chamar de mundo das ideias. Porém, essa tradução da palavra eidos, ela não é satisfatória. A melhor tradução da palavra eidos em grego seria forma. Então, vejam, enxerguem esse termo como mundo das formas e não mundo das ideias. O objetivo último platônico é alcançar aquilo definido por Sócrates como a forma do bem, da onde tudo se origina, né? O bem último, a mais elevada das ciências. Aqui então nós temos citação da República. No sentido desta ser compreendida como um modelo original e primordial do qual sairiam todas as outras formas sensíveis que estão sujeitas à geração e à corrupção aqui no mundo e que se encontram em nosso plano fenomênico, ao passo que a forma original, a verdade absoluta, o bem em si, se encontra além dos céus materiais, descrito como aquele lugar que nenhum poeta ainda cantou, nem cantará a região que se situa acima dos céus. Fedro 247b. Ou seja, eles estavam sendo honestos com a tradição deles, como de certa forma, né, os modernos no Ocidente também estão sendo honestos. Então essa região também é conhecida como o hiperurânio. Então abre aqui a citação do Victor Goldsmith, que foi um grande pesquisador de Platão. Uma nova tendência, nova não, já vem já uns 30, 40 anos na academia brasileira, né, como nós podemos ver pelo Gabriel Trindade, pela Raquel Gazola e outras, que fazem uma interpretação materialista de Platão. Eles não gostam muito desse autor, mas ele é um clássico, né, dentro da academia, né, dos estudos platônicos. Por citação do Goldsmith, a matéria é despojada de realidade e de razão, como nos Vedas, né? Nós dizemos o que? Que terra, água, fogo, ar, éter, os elementos materiais, a matéria em si, ela é despojada de consciência, né? Ela é despojada de sensibilidade. Não somente nas suas manifestações de superfície, mas até nos seus últimos redutos. A realidade passa inteiramente para as formas inteligíveis. Então, o que é real, a forma, por Platão, ele está fora, né, externo, né? Vem do mundo das ideias e por participação, por exemplo, as coisas aqui têm realidade. O sistema metafísico platônico caminha para a distinção entre o falso e o verdadeiro, na qual podemos encontrar uma multiplicidade de corpos e dizer que vários deles são belos, né? A menina de 18 anos é bela, a cachoeira é bela, a flor é bela, etc. Uma diversidade de objetos e exemplos de justiça, né? Podemos ver muitas ações justas na sociedade, né? Hoje em dia talvez seja um pouco mais difícil, mas ainda existe. E uma relativa lista de verdades dependendo de cada circunstância, assim como encontramos uma variedade de cavalos e camas na plataforma fenomênica. Mas a essência dos mesmos, aquilo que confere ser, vida, não se encontra na existência empírica do dever, né? Das mudanças, das transformações. Então aqui o Platão vai explicar. Não dirias do Sol que ele não é apenas a fonte da visibilidade em todas as coisas visíveis, mas também da geração, do crescimento e da nutrição, embora ele mesmo não seja geração? Do mesmo modo, podemos afirmar que o bem, esse é o nome que Platão dá para Deus, né? Esse é o conceito racional, o bem último, a fonte de todo bem, já que o bem seria a qualidade mais elevada, a virtude mais nobre, qual seria a fonte de todo bem? Afirmar que o bem não é apenas causa da inteligibilidade de todas as coisas inteligíveis, mas ainda do seu próprio ser e essência, a causa de todas as causas, sarvakarna karanam. E contudo, o bem não é essência, mas está acima dela em dignidade e poder.
Fecha a citação. Em Platão, devido à natureza eterna da alma e por esta participar eternamente deste conhecimento, a aprendizagem cai na plataforma da reminiscência, que é mais ou menos, existe muita semelhança, né, ao que é explicado no Srimad Bhagavatam, ou a lembrança de um saber inato, né, os sanskaras, que já está presente em seu cerne. De tais deduções platônicas surge uma das principais correntes filosóficas do Ocidente, denominada de inatismo. Então nós vamos ter duas correntes, né? Inatismo ou racionalismo, e do outro lado a corrente do empirismo. Como é que surgem as ideias? Como é que eu posso conhecer? Então são duas correntes que vão ter nascimento aqui no Platão. E guardem isso, que na verdade eu vou abordar nas próximas e seguintes aulas. Contido no sistema ôntico-metafísico de Platão, a teoria da alma, psique, que vai dar origem à psique ou psicologia. A teoria da alma, que é imortal, né? A alma imortal é a identidade do verdadeiro eu. Então, psique, a alma, ela recai sobre a identidade do verdadeiro eu. Quem eu sou? Sou uma alma, psique, por Platão, imortal, eterna, sendo de realidade diametralmente oposta do corpo. O corpo é totalmente diferente da alma por Platão. Abre citação. A alma é de todo diferente do corpo, e que na presente vida é exclusivamente a alma que nos define, não sendo o corpo senão uma imagem que acompanha cada um de nós. Leis 959 AB. Aceitando um número infindável de corpos, esses entregues ao instrumento do tempo, na doutrina da transmigração das almas, metempsicose. Então, como nós temos o Dehanta Prapti na Bhagavad Gita, né, a transmigração da alma, que Platão também está falando sobre a mesma coisa. Pois é dentro de tal sistema que está inserido o modo que se opera o aprender em Platão. Por conseguinte, torno a repetir de duas uma: ou nascemos com o conhecimento das ideias, e este é um conhecimento que para todos nós dura a vida inteira, ou então, depois do nascimento, aqueles de quem dizemos que se instruem nada mais fazem do que recordar-se. E neste caso, a instrução seria uma reminiscência. A tal teoria epistemológica exposta em diálogos como Phaedon e o Menon analisa a hipótese do conhecimento humano ser uma mera rememoração inata, já contida na razão, e que os sentidos contribuiriam de maneira pouco generosa para tal aquisição, ou de sua incapacidade de tais conceitos serem apreendidos. Ok? Então aqui nós tivemos a introdução, né? Colocamos o problema, né? Como é que podemos conhecer na tradição ocidental e como é que podemos conhecer na tradição védica. Então demos o primeiro passo, né, para tal pesquisa, que foi conhecer Platão, que é um dos grandes filósofos ocidentais a formatar, né, uma epistemologia, e nós podemos já ver já de cara, né, que existem muitas semelhanças entre Platão e os Vedas. Qualquer pessoa inteligente, de bom senso, vai conseguir fazer essas semelhanças, né? E como Platão está cerca de 2.500 anos depois da compilação dos Vedas, do Bhagavatam, da Bhagavad Gita, alguém poderia perguntar: da onde Platão tirou isso? Será que ele retirou diretamente dos Vedas? Na verdade, para isso existem muitas hipóteses, né? Não existem provas empíricas, né? Textos que falam abertamente sobre isso, né? De que a civilização grega é uma continuação da civilização védica, mas a chave provavelmente seria essas seitas de mistérios, né? Os órficos e os pitagóricos, né? Essas seitas de iniciação secretas, onde o Platão vai tirar o conceito de alma, onde o Platão vai tirar o conceito de metempsicose e muitos outros
teorias e conceitos para formular a sua filosofia. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Espero ver vocês na próxima aula, que vai ser sobre o tio Aristóteles, tá bom? Obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!